professor Dr. Silvio Wonsowitz, autor e responsável pelo programa Educar para o Pensar. Mas, principalmente, sou professor como você. Estou em sala de aula também, assessorando professores, fazendo trabalho com alunos e vivendo a educação para o pensar. Esta é a terceira etapa do programa Luz, Reflexão e Ação. Luz, para que a gente possa vislumbrar caminhos. Reflexão, para que a gente possa pensar juntos. E ação, aquilo que nós podemos e devemos fazer no Educar para o Pensar. É tempo também de leituras, de investigações, de diálogos, de reflexões e ações. E também avaliações, né? Estamos indo para o terceiro trimestre e precisamos avaliar a nossa caminhada enquanto educadores. Temos certeza de que você, educador, educadora, para o pensar, tem utilizado com sabedoria os livros que foram adotados em sua escola. Os livros didáticos da Editora Zofos. Assim também como a plataforma do Pensar, um grande recurso pedagógico, didático à sua disposição, à disposição dos alunos e das famílias. E também o suporte que nós oferecemos através da nossa assessoria, dos assessores para a sua escola. Isso é um privilégio. A Editora Zofos tem assessoria específica para a sua escola, para você, professor, professora. Os conceitos que nós estamos estudando, né, durante esse ano, até esse momento do ano letivo, são importantes para o entendimento e a compreensão, para a passagem, né, para a próxima fase de estudos. Portanto, fiquemos atentos ao que os estudantes ainda precisam compreender para o desenvolvimento das habilidades e competências filosóficas nesse período, nesse ano de estudos que eles estão, pois temos um fio condutor. Ficamos felizes por fazermos parte dessa caminhada filosófica com você, professor, professora, com a sua escola, com a comunidade de aprendizagem investigativa que está sendo formada em sua sala de aula. Queremos encontrá-los no primeiro trimestre do ano que vem, dando sequência a essas investigações filosóficas, aos estudos e aprofundamentos. Convido, então, o professor Jefferson, que irá, junto conosco, né, fazer essa caminhada de indicações, luzes, reflexões, o que nós precisamos aprofundar e ações nesse terceiro trimestre, nesse programa que nós estamos fazendo aqui com você ao vivo e queremos que você possa usufruir. Professor Jefferson. Eu sou o professor Jefferson Luz Godoy, sou assessor do Centro de Educação para o Pensar e estou aqui há 15 anos. Mas deixa eu contar um pouquinho para vocês a minha história aqui com o Centro, porque ela é um pouco mais ampla, mais longa do que esses 15 anos. Eu conheço o programa há 25 anos. Eu sou cria, né? Eu passei por esse programa enquanto educando, em duas fases da minha etapa de formação, na formação do Fundamental 2 e também na minha educação de licenciatura em filosofia. Um dos professores autores foi meu orientador na minha licenciatura em filosofia e que é autor aqui também da Editora Zofos. Portanto, então, eu tenho uma caminhada de 25 anos com o programa Educar para o Pensar e isso fez muita diferença na forma de eu compreender o mundo e hoje também de eu estar educando também as minhas filhas dentro desse processo reflexivo de educar para o pensar e de pensar o mundo de uma forma diferente. Então, eu sou o professor Jefferson, sou assessor para a sua escola, estou aqui à sua disposição e o que você precisar, nós estamos aqui para orientá-lo também dentro desse programa. Mas eu quero fazer um convite especial para você hoje, educador, educadora para o pensar, para nós ampliarmos, então, e reforçar um pouco mais ainda o seu plano de aula, o seu planejamento, né? Para isso, eu vou convidar vocês para entrarem no endereço, que é onde você vai encontrar todo esse nosso aporte filosófico-pedagógico de assessoria, que é a nossa plataforma do Pensar. É onde nós transformamos o nosso material físico em material híbrido.
Então, nós temos um material físico e temos também um material digital. E com o apoio desses dois materiais, você vai transformar a sua sala de aula numa comunidade de aprendizagem investigativa de uma forma mais dinâmica e mais atualizada também. Então, na entrada do programa, lá da plataforma do Pensar, você vai entrar com uma conta Gmail, né? Nós vamos deixar depois aqui embaixo também o link para você entrar lá na plataforma do Pensar, né? E você vai clicar no botão vermelho e entrar com uma conta Gmail. A senha para a entrada login é a mesma senha do seu e-mail. E se você, já lá dentro da plataforma, você vai encontrar a sua coleção, Início à Mudança ou a coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, você vai clicar na coleção que você adota e lá na coleção Início à Mudança está sendo exigida uma chave de entrada, né? A chave de entrada, se você não recebeu ainda através do seu assessor, você vai clicar do ladinho ali, tem um link que você vai fazer um cadastro e esse link nós recebemos aqui e encaminhamos a chave para os livros que você vai descrever que você precisa lá. Tá ok? Muito bem. Lá dentro do livro digital, então, do professor, existe essa aba lateral, né, lá já dentro do livro, né, onde você encontrará seus planos de aula, os roteiros pedagógicos, o livro do professor em PDF com sugestões de respostas. Então, está bem amplo, né, para ajudar você no seu planejamento e com todas essas orientações, né? Faça bom uso, é muito fácil, muito intuitivo, vamos lendo o passo a passo lá que vai pedindo e é uma forma muito fácil de se acessar. Então, assim como existe o espaço no professor, o aluno também possui seu livro digital. As atividades extras oportunizadas lá com a criatividade por contemplarem vídeos, jogos, pesquisas, podcasts, entre outras opções que já fazem parte do mundo virtual que essa geração tem dominado, né? Já nasceram dentro dessa geração. Então, pedimos a sua gentileza, professor, professora, educadores, para o Pensar, que indiquem, então, aos seus estudantes este mesmo link da plataforma do Pensar, que deixaremos aqui, então, à sua disposição, para que eles também tenham acesso a esse material, esse rico material híbrido, não é mesmo? Professor Silvio. E nesses 32 anos de atividades, junto às escolas, aos professores, aos alunos e às famílias, a gente nunca fez sozinho, a gente sempre fez a várias mãos. E queremos convidar você, professor, professora, para participar, né? Já estamos planejando 2022, planejando o ano que vem, as aulas, o roteiro das aulas. Então, se você, nesse trimestre, fizer alguma aula legal que você gostou, mande para nós, né, para que a gente possa colocar no planejamento do ano seguinte, do ano que vem, e você socialize isso com os professores do Brasil todo. O terceiro trimestre, ele se propõe a desenvolver em cada livro várias habilidades e competências que estão de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Todos os nossos livros têm esta preocupação, desde a educação infantil até o ensino médio, dentro desse fio condutor dos conteúdos que são recorrentes. Queremos que o aluno desenvolva habilidades e competências que são solicitadas, né, para que nós, educadores, para que a escola brasileira possa trabalhar com seus alunos em todos os segmentos, em todas as disciplinas. Mas eu ouso dizer, professor e professora, que quando você ensina matemática, ciências, história, português, você tem lá na BNCC algumas habilidades e competências que caem como uma luva no teu conteúdo. Porém, eu ouso dizer, e o professor Jefferson concorda comigo, e os outros assessores aqui da editora e do centro também, que nós temos um programa que faz com que as diversas solicitações lá da BNCC, das habilidades e competências, sejam discutidas para que os alunos possam entender melhor quando eles virem em geografia, ou história, ou ciências, a interpretação do espaço físico, o trabalho em grupo, a vivência, né? o socializar as suas ideias, mas também, ao mesmo tempo, ouvir o que o outro tem para dizer. Portanto,
Várias habilidades e competências serão trabalhadas nesse trimestre. Vou citar algumas, depois disso nós vamos passar para você, professor. Mas nós temos lá conhecimento do mundo e dos outros, desenvolvimento da criatividade, desenvolvimento da capacidade de comunicação e representação, quer dizer, como colocar as suas ideias. Isso desde a educação infantil até o ensino médio. Essas habilidades e competências. Desenvolvimento da investigação, da pesquisa, da observação, da avaliação, que isso é fundamental também. E tudo isso para que a gente forme a comunidade de aprendizagem investigativa, que tem que acontecer primeiro na sua sala de aula. Depois ela tem que acontecer na escola. Como? Professores formando essa comunidade de aprendizagem investigativa, alunos formando essa comunidade de aprendizagem investigativa. Por quê? Porque nós queremos, enquanto educadores aqui do Centro de Educação para o Pensar e da editora Zofos, fazer com que a sua sala de aula seja um centro de educação para o pensar. E a sua escola, a sua sala de aula sendo um centro, a sua escola será um centro de educação para o pensar. E é isso que nós queremos, tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos dar início ao seu trabalho. Na educação infantil, podemos, então, utilizar vários livros, né? Vários livros que nos dão aporte para esse trabalho junto com as crianças menores. Né? Então, nós vamos utilizar na coleção Novo Espaço Filosófico Criativo o mesmo livro que as crianças do primeiro ano estão utilizando, que se chama Vamos Filosofar, da coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, como um subsídio para o professor, né? Aliás, nesse período de aprendizagem, as crianças ainda não desenvolveram as habilidades da leitura, da escrita, né? Então, é necessário um esforço maior ainda do professor, né, para que haja esse comprometimento, né, dos professores e da classe também, dos alunos, para que desenvolva outras habilidades, né, que eles desenvolva a escuta das narrações, as atividades que estão sendo coordenadas pelo professor. Então, o professor vai dar comando a essas atividades, as crianças precisam compreender o que são esses comandos de ação, de avaliação, de escuta, de reflexão, de pensar, dialogar, conversar, a exposição das ideias, né, através do diálogo, de uma forma que nessa expressão eles não se imponham, né, de uma forma que já aprendam a dialogar, a trocar ideias, mas que existem outras formas de ideias também, de troca de ideias, e que outras pessoas pensam diferente da sua forma de pensar. Então, isso faz parte da questão da compreensão, da avaliação. Então, nós precisamos ensinar que as crianças aprendam a conhecer, a fazer, a ser e a conviver umas com as outras. Bem, como bem disse, né, o professor Jefferson, na educação infantil, e aí a gente está falando de um momento importantíssimo, e você que é professora sabe disso, né? Eu só estou sendo redundante, mas é um momento fundamental no processo escolar das crianças. Portanto, a educação infantil é uma fase importantíssima. As crianças, elas ainda têm algumas deficiências no ler e no escrever. Claro, depende da criança, depende do teu trabalho junto aos alunos, mas vamos, a grosso modo, dizer, as crianças têm, sim, noções para que ela possa ir para o primeiro ano e lá possa ser alfabetizada, apesar de termos crianças que saem da educação infantil alfabetizadas. Portanto, ter uma obra literária, ter um material didático, é possível? Claro que é. Nós temos, para a educação infantil e primeiro ano, trabalhos que são continuidades, sequenciais. Então, nós temos escolas em que os alunos na educação infantil, professora, entram com o livro O Meu Quintal, onde a professora vai fazer um trabalho com os alunos. Temos também um outro livro, que é Filosofando com Fadas e Bruxas, que você já deve conhecer na educação infantil. Se não conhece, peça para o seu assessor para que você possa conhecer qual é a proposta, qual é desse projeto, né, Filosofando com Fadas e Bruxas.
E temos o livro, que é utilizado em algumas escolas como um material de alfabetização, portanto, é utilizado no primeiro ano como livro didático e que contempla também as reflexões filosóficas, e esse livro também está sendo utilizado na educação infantil em algumas escolas. Né? Por quê? Porque a gente não quis engessar na educação infantil e primeiro ano um material como se fosse assim, é a única coisa. Por quê? Porque tem que ter a mão da professora, tem que ter a mão da professora fazendo conforme a realidade dos seus alunos, que é o livro Ensinar e Aprender para Além da Caverna, que eu, pessoalmente, gosto muito, e acho que você, professora da educação infantil e do primeiro ano, precisa conhecer esse livro, né? Pelo conteúdo que foi colocado lá e pela forma como foi apresentado, né? Que é a coleção Ensinar e Aprender para Além da Caverna. Fazer com que o aluno perceba que o mundo vai além do que está ali na sala de aula. Ela é uma opção, né, de material que pode ser utilizado como base para a interpretação de texto, levantamento de ideias relevantes, o material introdutório, a metodologia que nós queremos que o aluno, desde a educação infantil, entenda, que é a metodologia LIDA, que é o ler, investigar, dialogar e agir. É isso que nós queremos que os alunos, desde pequenos, percebam. Ler o mundo, investigar as coisas, dialogar com os outros, colocar o que eu penso, o que eu sei, o que eu acho, e agir. Então, são caminhos para a gente chegar a isso aí. Muito bem. Nós queremos, então, uma filosofia viva que aconteça na educação infantil. Tá bom? Professora da educação infantil, querendo mais encaminhamentos, procure o seu assessor, o assessor para a sua escola. Na editora Sophos, nós temos uma vasta lista de livros literários dentro das coleções das novelas filosóficas. E qualquer que seja a novela filosófica, seja da coleção Início de uma Mudança ou da coleção Filosofia Fundamental, ela pode ser trabalhada assim com as crianças menores. Né? Por que não? Porque elas têm já desenvolvido a habilidade do ouvir histórias, já desde a infância, muito tenra, já pelos seus pais, né? Ou pelos desenhos que eles assistem nos seus celulares, na TV, no computador, em suas casas. Então, nós podemos, então, fazer essas narrativas, né, através deste material, né, didático, e que também pode ser trabalhado como material paradidático, como literatura, né? No entanto, nós indicamos para os professores do Ensino Fundamental 1, na coleção Início de uma Mudança, o livro O Meu Quintal. Então, essa é uma ferramenta, um instrumento espetacular, né, para ser utilizado como subsídio principal para as atividades com as crianças menores. Porque, além da narrativa, ele traz um enredo, ele vai trazer também substâncias filosóficas, que você não precisa exatamente destacar quem é o filósofo que trabalha esse conceito filosófico com as crianças, mas você já vai estar trabalhando questão de valores, conceitos filosóficos importantes para a vida das crianças, né? Então, por ser uma obra escrita em forma de fábula, né, e essa história traz uma pitadinha também da história da infância do professor Silvio, ela é de autoria do professor Silvio, ela se torna algo muito dinâmico, né, porque é algo real também, apesar de ela ser uma fábula, mas ela traz também características da infância de uma pessoa que viveu aquelas questões que estão sendo vividas naquele quintal. Então, além de ser dinâmica, ela é colorida, né? As crianças adoram, se envolvem com os temas, se interessam pelos conceitos discutidos e com o enredo da história. Então, ainda na plataforma do Pensar, lá no material digital, nós vamos ter acesso a outras atividades, né? A outros exercícios, conceitos e conteúdos que vão dar, então, a continuidade ao livro físico. E aqui no primeiro ano do ensino fundamental, essas atividades, né, também podem ser compartilhadas com as crianças da educação infantil, onde nós encontramos, por exemplo, o podcast que traz a narração de cada cena, a leitura, de uma forma que ela pode escutar lá dentro da plataforma do Pensar essa narrativa da história. E além da narrativa da história, para as crianças do primeiro ano também, as crianças menores podem também compartilhar com alguns games, né, mais simples, que podem ser
utilizados como ilustradores da cena e dos conceitos que estão sendo utilizados neste primeiro ano. Concorda comigo, professor Silvio? Eu quando estou sendo convidado para ir nas salas de aula virtualmente, falar com os alunos, conversar com os alunos, dar uma aula para os alunos, e se você, professora, quiser, poderemos estar fazendo isso com os seus alunos do primeiro ano, eu sempre digo que essa é uma história que aconteceu comigo. Então, é uma história verídica, na sua grande maioria. Por quê? Porque foram situações em que eu vivi na minha infância. Porém, claro, tem uma parte literária colocada também, né, para que ela se transforme numa história. Mas a coleção dá suporte para a metodologia lida. É isso que nós queremos. Então, a história é um pretexto. Eu preciso interpretar essa história com os meus alunos para que eles entendam que existe um roteiro para discussões e eu, aos poucos, vou introduzindo conteúdos e agora, chegando no terceiro trimestre, nos capítulos 5, 6 e 7, nós estamos finalizando a história, que é uma história com os animais e que ela dá sequência no segundo ano com as pessoas que vivem nesse quintal. Então, no capítulo 5, 6 e 7, no capítulo 5 é a discussão sobre opinião e certeza. Todos nós podemos ter opiniões sobre as coisas, mas a gente precisa fazer com que a nossa opinião vá tendo maiores requintes e eu possa dizer, opa, agora eu tenho uma certeza, não é só uma opinião sobre esse fato, tenho uma certeza, mas aí eu vou ter que investigar, dialogar, entender o posicionamento dos outros, para que eu possa ter uma certeza, que é o que nós queremos certeza das coisas, né? Para quê? Para que a gente possa pensar bem, viver bem, ter convicções, o desenvolvimento das habilidades, como saber ouvir, ler o mundo, fazer comparações, a diferenciar opinião de certezas. Então, se o meu aluno, no primeiro ano, do capítulo 5, começar a perceber, opa, isso é só uma opinião, né? Não é uma certeza. Agora, se tem mais elementos junto com essa opinião, opa, já começa a aparecer uma certa certeza, um entendimento maior. Na plataforma do Pensar, lá no livro digital, tem uma videoaula com o assessor. Então, é importante explorar essa videoaula. Ela não foi feita só por um acaso. É o momento de você, professora, dizer para os seus alunos, dizer para os pais, olha, no capítulo 5, eu vou ter ajuda do professor assessor. E é o professor tal, que mora lá em Florianópolis, trabalha na editora, no Centro de Educação para o Pensar. Nós temos que valorizar essa aula. Essa aula foi feita com muito carinho pelos assessores. E o assessor que fez do primeiro ano não mediu esforços. E ele tem certeza de que o que ele fez foi bem feito. Também, lá na plataforma, né, como o professor Jefferson disse, tem lá o podcast. Cada capítulo, você já viu isso, do capítulo 1 até o capítulo 4, tem a narrativa da história, para que o aluno, no primeiro ano, possa ir acompanhando a história, lendo no seu livro e acompanhando a narração. Então, reforçando aquilo que o Jefferson já colocou, né, temos lá história em quadrinhos, games, atividades avaliativas, tudo para facilitar a sua vida, professora. A gente quer que você faça um trabalho de excelência no pensar. Portanto, o pedagógico, a assessoria está aí para te ajudar. Jefferson, capítulo 6, vamos colocar algumas coisas para a professora. Isso, no capítulo 6, então, com o tema movimento e mudança, né, que propõe novos pontos de vista, né, respeito pelo entendimento do outro, a compreensão de que estamos em constante transformação e evolução, ela se propõe a trabalhar algumas habilidades, né, que é o desenvolvimento da observação e da contemplação, né, que nós precisamos, né, desenvolver habilidades, como o professor Silvio já falou, a questão de ouvir o outro, avaliar, a aceitação de transformações naturais, o caso do crescimento, do envelhecimento, das rugas, né, o desenvolvimento de pontos de vista diferentes,
aprender a defender seu ponto de vista. Não, por que eu tenho certeza disso, né? Que eu, no capítulo 5 está falando sobre certezas, né? Então, nós vamos falar aqui também sobre a questão da opinião e sobre as certezas também dando continuidade, né? Aprender a fazer, então, no seu discurso, quando dizer sim, quando dizer não, e admirar-se, espantar-se com o novo, né? Causar admiração, ter reação para o mundo, né? Capítulo 7, professor Silvio. O capítulo 7 é o mais importante, na minha opinião. Por quê? Porque ele é como se fosse, assim, o grande finale, né? O final do primeiro ano. E nós vamos lá ver a questão da árvore, que foi a discussão, se corta, que vai ser a discussão no segundo ano, se ela tem que ser cortada ou não tem que ser cortada, né? Mas nessa grande árvore, e ela tem a ver com a nossa vida, né? Nós construímos a nossa vida como se fosse uma grande árvore. Queremos enraizar, queremos que ela tenha uma solidificação, que tenha galhos, que dê frutos. E é isso que nós temos que trabalhar com as crianças. Fazer essa analogia entre construir a minha vida, construir a minha história como uma árvore que cresce. Em algumas escolas, professora, os alunos, no final do primeiro ano, eles plantam uma árvore. O capítulo 7 é para plantar uma árvore. E os alunos deverão cuidar desta árvore, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e vai cuidando dessa árvore no tempo que estiver na sua escola. Pensa nisso, de repente pode ser uma forma prática, uma ação prática, né? E ainda mais nesse tempo de mudanças climáticas, de desmatamentos e controles, nós precisamos fazer algo concreto. Pensa nisso. De repente não tem espaço na escola, planta na sua casa, faz o aluno na praça, na rua, enfim, qualquer lugar. Na página 74 do livro Físico, traz um leque de possibilidades e reflexões. A partir da experiência com a sua classe, provoque reflexões acerca do ser humano, né? Reflexões do ser humano existencial, de contingência, né? Vivemos num espaço, somos limitados, de reflexões sobre a questão do ser humano enquanto sentimento, enquanto emoção, enquanto social, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo. Lá dá para fazer um trabalho belíssimo na página 74. Ainda, para encerrarmos esse encaminhamento aí do primeiro ano, porque você tem lá o teu planejamento, os roteiros de aula, e isto vai te auxiliar. Esse é o objetivo desse nosso diálogo aqui, eu, o professor Jefferson e você, e estamos fazendo ao vivo, né? É para que você reflita a questão do ser humano, né? Quem sou eu? Essa é a grande pergunta que a gente se faz até o fim da vida. Quem sou eu? Podemos ser outra pessoa ou a gente vai construindo o nosso ser? Então, tanto no livro, quanto com o assessor, quanto na plataforma do Pensar, nós temos lá várias coisas. Você tem, professor, várias possibilidades de fazer um trabalho belíssimo. Como faz? Falei lá no começo. É uma fase importantíssima e você está nessa fase junto com seus alunos, né? Então, nós queremos que você e os seus alunos possam fazer um terceiro trimestre muito tranquilos, já preparando para os anos vindouros, certo? Muito bem, nós precisamos falar, primeiro ano, da coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, que é o livro Vamos Filosofar. Então, você, professora, que trabalha com o Novo Espaço Filosófico Criativo, Vamos Filosofar, é o momento agora de a gente dar algumas luzes, algumas reflexões e mostrar algumas ações nesse programa ao vivo com você. Jefferson, com você. Então, as duas coleções didáticas da editora Sophos, Novo Espaço Filosófico Criativo e Existe uma Mudança, têm por objetivo trabalhar o educar para o pensar de forma crítica, reflexiva, criativa, criteriosa, emancipatória. Então, nós nos propomos a fomentar possibilidades dos estudantes desenvolverem inteligências diversificadas. Através de quê? Através de estímulos, né? Estímulos das habilidades e das competências. E essas habilidades e competências trabalhadas dentro da comunidade de aprendizagem investigativa. Já dentro da coleção Novo Espaço Filosófico Criativo,
nós iniciaremos o terceiro trimestre com o primeiro ano pela terceira unidade, né, que se inicia com o capítulo 9. Pensar, todos pensamos, então vamos pensar bem. Queremos oportunizar que as crianças, todas elas sejam, da sua forma, empreendedoras. E empreendedorismo não está relacionado apenas a serem pessoas relacionadas ao comércio, ao empreendimento de uma indústria. Não. As nossas amizades podem ser amizades empreendedoras. E empreender significa você ter relações de sucesso bem-sucedidas, que você tenha sucesso nas suas amizades, nas suas relações com os alunos, com os professores. Então, desde cedo, nós precisamos ensinar que as crianças sejam empreendedoras. Para isso, nós apresentamos, para elas possibilidades de aprenderem a pensar de forma criativa, para que hajam, para agirem de forma que solucione situações e problemas nas suas vidas, no dia a dia. E no capítulo 10, fazer relações, nós iremos, então, desenvolver a capacidade de atenção aos detalhes, fazer analogias e comparações. E no capítulo 11, com o tema comparar, consideramos, então, uma sequência do fazer relações. Comparar e fazer relações está muito próximo um do outro, pois nós precisamos criar distinções, parâmetros, medidas para a formação do nosso senso crítico. Então, de certa forma, dentro da linguagem filosófica, nós chamamos isso de fazer analogias, criar parâmetros e criar comparações. Professor Silvio. Muito bem. Então, nós encerramos um novo espaço filosófico criativo. Vamos filosofar com o capítulo 12. O capítulo 12 trabalha hipóteses. Alguém poderá dizer assim, mas um aluno no final do primeiro ano trabalhar hipóteses? Claro, porque ele levanta várias hipóteses no dia a dia, na sua convivência. Então, essas hipóteses têm que ser trabalhadas dentro daquilo que eles vivem, do contexto que eles vivem. Não é levantar hipóteses como o cientista faz, como o matemático faz. Não, naquilo que eles estão vivendo. Por isso, todo o material desse capítulo 12 é para que a gente desenvolva essa habilidade, para que a gente possa tirar novas conclusões, para que a gente possa perceber que o diálogo que está acontecendo pode ter um outro caminho, a compreensão da parte e do todo, isso é importante. Então, isso é o que nós queremos com hipótese, o desenvolvimento do senso crítico, levantar hipótese. Opa, e se fosse de outra maneira? E se vivêssemos num mundo em que não houvesse nenhuma pandemia? Ou se de tempos em tempos vier uma pandemia? Qual é a hipótese que nós podemos... É isso, fazer comparações, relações, avaliações. E aí, novamente, reforçando, professora do primeiro ano, tanto da coleção Novo Espaço, no livro Vamos Filosofar, quanto na coleção Início de uma Mudança. Utilizar a plataforma do Pensar. Nós temos lá um material riquíssimo. E é um livro híbrido. Então, se você ficar só no físico, não vai dar certo. Se você ficar só no virtual, não vai dar certo. Então, nós precisamos mesclar essas reflexões, e o capítulo 12 é o começo de uma investigação, hipóteses, que ele vai trabalhar durante os outros anos. Então, não é simplesmente, é um conteúdo difícil. Não é difícil. E outra questão, professora, acabando o capítulo 12, você tem as avaliações do trimestre, avaliações que já aconteceram. Então, é o momento, nesse final de ano, de revisar a caminhada, para que a gente possa encerrar o livro Vamos Filosofar e dizer para os alunos aquilo que está lá no começo do nosso livro. Queremos que você seja coautor. E o aluno tem que sair do primeiro ano com essa ideia. Eu ajudei a escrever esse livro com a minha professora, com os meus colegas. Portanto, lá no final tem, peça à sua professora e aos seus colegas que deixem abaixo o autógrafo no seu livro. A Sofia e o Filos, e os dois autores, já assinaram aqui. Eu e a Sandra já assinamos, e Filos e Sofia já assinaram. Agora, peça para o seu aluno pegar o autógrafo dos seus colegas. É isso que nós buscamos,
formar essa comunidade de aprendizagem investigativa. Muito bem. Quero que você encaminhe perguntas, né, dúvidas, tanto aqui nesse programa ao vivo, quanto posteriormente, né, para que a gente possa lhe ajudar. É isso que nós temos como missão, como trabalho, ajudar você, professor, professora, a fazer um trabalho de excelência, a perceber que isto não é mais um peso, mais um trabalho, mas é um momento em que você se transforma na educadora que você sempre quis ter e quis ser. Uma educadora que leva para o pensar. Numa escola que ensina, né, para o pensar. Numa escola em que é um centro de educação para o pensar junto conosco. Eu, como autor e coautor, fico muito feliz e quero dizer, professor Jefferson, que foi muito bom esse nosso diálogo, né? Essa nossa preparação nesse momento, junto com os professores que puderem estar aqui conosco ao vivo ou que assistirão, né, a esse programa que vai ficar gravado. Muito obrigado, professor Jefferson. Obrigado, professores. Jefferson. Mais uma vez agradeço, professor Silvio, pelo convite e também pela sua audiência estar também junto conosco nesse momento, né, e estar planejando juntamente conosco o encerramento, as avaliações do terceiro trimestre, e que você precisa também estar sempre atento a esse momento avaliativo, né, que é o ritual de passagem para a próxima fase de aprendizagem. Sempre bem-vindos, professores, estamos aqui à sua disposição. Não se acanhe. Procure-nos através dos nossos canais, nosso chat, nós temos lá no nosso canal da Expressofos um caminho que você pode nos acessar diretamente também, conversar conosco, o nosso telefone celular também, o WhatsApp também é uma forma muito rápida de você nos encontrar e também trocar uma ideia e ajudar no seu planejamento aí desse final de ano. Até a próxima, um grande abraço para você e para todos os seus alunos e familiares que são a sequência da nossa comunidade de aprendizagem investigativa, que são um centro de educação para o pensar. Muito bem, Jefferson. Eu queria desafiar você, professora, professor da educação infantil e do primeiro ano. Aquilo que eu coloquei no começo. Você está fazendo um trabalho fundamental, de base, de alicerce para a construção de um ser pensante. Mas eu quero fazer um desafio de que você esteja conosco no próximo ano, fazendo esse trabalho com muito mais empenho, né, porque nós vamos estar também muito mais empenhados para ajudar você a fazer um trabalho de excelência na educação infantil e no primeiro ano. Então, utilize o nosso programa, utilize os nossos livros, vamos trabalhar juntos 2022, porque tem muitas coisas que nós vamos fazer e você vai participar, certo? Conte conosco. Um grande abraço e até um próximo encontro. E conte conosco. Estamos aqui full time para ajudar você nas suas aulas, nas suas reflexões e nas suas dificuldades também. Um grande abraço. Até mais. Jefferson, obrigado. Um grande abraço.